Fala, família da Unimissional, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Missiolab. Eu sou o Cecelo. Oi, pessoal, eu sou a Amanda. Estamos aqui com convidados muito especiais mais uma vez, que são Vitor. Oi, meu nome é Vitor. E eu sou a Clara. Muito bom, pessoal. Era isso que era pra Como falar. sempre, a gente sempre vê que tem sotaques diferentes e na Unimissional, na verdade, tem quase ninguém de Maringá, né? Nem sei se tem alguém de Maringá, mas Meu enfim. Deus, é difícil. Eu acho, não, tem alguns de Maringá, mas é muito difícil. É, a maioria São de raros. fora. Essa Então- espécie é bem rara aqui. Vitão, conta um pouquinho sobre você, de onde você vem, o que você faz. Eu sou de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eu curso Engenharia Civil aqui na Unimissional, na Unicesumar, né? E faço a Unimissional. E é isso, Show. basicamente. E você, Clara? Bom, eu nasci no Rio, mas eu me formei em Cascavel, aqui no Paraná. Sou formada em Engenharia Civil e estou fazendo pós-graduação em Gerenciamento de Obras. Entendi. Hoje o nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre voluntariado. E a gente tem aqui dois participantes, dois alunos da Unimissional que foram para projetos diferentes. Vocês querem explicar um pouco o que é o projeto em si, assim, meio geral, e depois a gente entra nos projetos? Isso, pra galera entender, vai. Bom, nós tivemos algumas aulas esse semestre na verdade, no semestre passado, né? De voluntariado, como trabalhar com imigrante, diversas aulas sobre vários assuntos. Os vulneráveis. Os vulneráveis, várias aulas. E como estava na pandemia, a gente fez toda a parte teórica no semestre passado. E agora, como as coisas estão voltando aos poucos, nós estamos indo para os projetos fazer a parte prática, né? Então, tudo que a gente viu, os vulneráveis, missões transculturais, de diversas formas, nós estamos colocando em prática agora nesses projetos. Explica um pouquinho como foi a dinâmica também dos grupos, o que cada grupo fez, como que foi dividido. A gente ficou dividido em dois grupos. Uma parte foi para o Sendas, que é um projeto que trabalha com imigrantes e refugiados. E a outra parte foi para o SER, que é um centro de recuperação para mulheres. Então, a gente ficou dividido entre esses dois grupos e cada grupo atuou de formas diferentes em cada área. Na Unimissional os alunos aprendem muito, assim, da parte teórica, né? Como montar um projeto, como participar de um projeto de voluntariado, o quanto é importante a gente cuidar e pensar nos vulneráveis, né? E o intuito mesmo da Unimissional, a galera que está assistindo provavelmente não sabe, mas explicando, né? É ser integrado, tanto a teoria com a prática. Só que como teve essa pandemia, nada era esperado do jeito que aconteceu, né? E então a gente teve que adiantar a parte teórica para o primeiro semestre e agora está sendo só prática nesse segundo semestre, né? E aí vocês já falaram um pouco do que é o SER e o que é o Sendas. Vocês foram para qual aí? Quem quer começar falando? O Vitor começa falando. O meu grupo, né, foi pro SER primeiro, e aí agora na virada de bimestre a gente trocou pro Sendas. E fala um pouquinho como foi a experiência lá no SER, então, já que agora está começando no Sendas, né? Sim. Então você tem mais propriedade para falar como foi antes. No SER. Tudo começa assim, a gente vai no projeto, faz um diagnóstico, né, do projeto, então a gente conhece a estrutura do projeto, o que eles pensam, quais são os objetivos deles, né? E aí a gente faz um panorama de o que a gente entende, o que eles nos propõem, assim, o que eles colocam pra gente, que são as dificuldades, os problemas, e a partir disso a gente vai escrevendo um projeto. Então a primeira vez que a gente vai lá, a gente faz o diagnóstico e começa a escrever o projeto. E a gente viu que a gente precisava tomar alguns cuidados lá também, né? Então isso é bem interessante, é saber como se portar em cada situação, né? E é bem diferente, por exemplo, do Sendas, que a Clara vai falar um pouquinho mais. O Sendas, ele é um lugar que recebe imigrantes e refugiados, que nem eu falei, só que eles não ficam lá, não é que tem um espaço para eles ficarem morando lá, não, eles acolhem esses refugiados e imigrantes para dar as primeiras instruções de... É tipo uma recepção, assim, Isso, né? isso, Acabou de chegar em Maringá, O que eu tenho que Sendas, fazer? entendi. Isso. Aí eles dão esse apoio até de cestas básicas também para ajudar eles no início da caminhada deles Documentação e aqui, tudo, documentação.
validação de currículo, de diploma, entendi. essas coisas assim, eles dão esses primeiros auxílios de CPF, que no caso deles não é CPF, né? Mas todo esse tipo de documentação eles ajudam. E aí, no nosso caso, no Sendas, é que nem o Vitor falou, uma coisa que a gente aprendeu muito foi que a gente não pode entrar na casa da outra pessoa falando como que a casa dela deve ser, né? A gente não pode entrar Isso é lá verdade. falando para mudar esse móvel de lugar ou o que está errado, porque é a casa deles. Então, a gente tem que ir para lá para realmente trabalhar com eles, para ajudar no que a gente pode. E é interessante que quando a gente vai, por exemplo, a gente que é da área da engenharia, a gente já vai com uma visão de, eu posso reformar esse piso, por exemplo. Mas, às vezes, não é isso que eles estão precisando. Eles precisam que a gente carregue uma cesta básica, que foi uma coisa que aconteceu muito lá no Sendas, inclusive. Então, essa visão nossa, assim, de ir realmente para servir, né? Para trabalhar junto, para acrescentar no que eles já tinham começado. É legal. Eu quando fui lá com vocês, no Sendas, foi bem no começo mesmo, quando vocês estavam fazendo as perguntas de diagnóstico e tudo, aí eu fiquei pensando nisso depois. Realmente faz todo sentido, né? Porque você não pode chegar e já falando, porque às vezes a nossa impressão, a nossa vontade é realmente essa. A gente vai olhando já, não, isso aqui podia, isso aqui... Mas às vezes a gente não sabe as necessidades que não estão aparentes, mas que é mais importante do que aquilo que a gente está vendo, né? E ninguém melhor do que os caras que estão lá todos os dias para dizer, Exatamente. né? Às vezes a gente chega lá e fica todo empolgado, falando assim, nossa, somos os heróis, os salvadores da pátria. E a gente quer dar o passo maior que a perna, e nem é o problema que eles têm de fato, então... E pode trazer outros problemas, né? Exatamente. Essa é a chave. Por exemplo, vocês chegaram lá no CER e tal, aí olharam já, pô, essa parede aqui dá pra pintar, o portão tá zoado e tal. Não, vamos fazer isso. Aí os caras chegam e falam, não, mano, nossa necessidade aqui é, pô, sei lá, a gente tá precisando de, não sei, mantimento, uma coisa que não dá pra ver, tá ligado? Uma coisa, talvez uma coisa até mais profunda, tô dando um exemplo bem raso, assim, né? Então é muito importante essas perguntas de diagnóstico mesmo. Mas eu queria saber de vocês histórias. O que aconteceu lá, o que foi mais impactante e o que vocês gostaram mais? Começa você, Essa questão aí que você falou de chegar, a gente chega sempre com um cronograma todo certinho, com um plano de ação ali, de que vai fazer cada hora, cada coisa. E teve um dia que a gente chegou lá com tudo pensado e não conseguiu fazer nada, porque a única coisa que eles precisavam era que montasse cesta básica. Montasse E aí, cesta básica. o que fazer nesse momento? Montar a cesta básica, é isso que tem que fazer. Se eles precisam, é isso que a gente vai fazer. Teve dia da gente também ter organizado um monte de coisa e caiu um pé d'água que inundou tudo. A gente teve que largar Meu tudo que estava Deus. fazendo para ir pegar rodo e limpar. Teve problema de a gente pedir material e a galera, os fornecedores não enviarem e atrasar tudo. Então, assim, resiliência, flexibilidade. Importante lembrar, para você que quer ser voluntário, entrar nesse ramo do voluntariado, trabalhe sua resiliência. Aliás, não vai trabalhar antes, você vai trabalhar durante. Então, chega preparado. Eu acho que tem muito a ver com servir mesmo, né? Acho que o voluntariado tá muito mais a ver com servir, né? Como você falou, tinha um plano e, na verdade, o que teve que fazer é botar a mão na massa, né? E a gente teve algumas coisas parecidas também, né? Lá no CER, a gente tinha proposto um day off com as meninas. A gente ia fazer um dia de beleza, ia fazer coisas diferentes da rotina delas, né? Um churrasco. Um churrasco. Então, a gente preparou várias coisas legais para elas, inclusive... Na sexta era para ser num sábado, né? A gente tinha combinado, as duas equipes iam lá, ia ser um passar de bastão. Todo mundo ia estar Todo lá, mundo, ia ser mó rolezão, ia né? ser mó legal, assim. Aquele churrasco do ano. Churrasco do ano. Todo Para as meninas ia momento. ser, elas criaram expectativas para isso, né? E aí na sexta-feira eu fui com o Samuel lá, comprei tudo que precisava comprar e tal. Aí chega no sábado, na madrugada já assim, a gente ouviu uma chuva, aquelas chuvas assim, Eu que lembro. quem é aqui de Maringá sabe que é aquelas que Maringá fica Arrasadora. 2-3 meses sem um pingo. Quando chove, chove filho, é tudo de uma vez. É o terrível. dilúvio. E aí eu acordei, fui um dos primeiros a acordar, já mandei mensagem para a Gisele, falei, e aí, Gi, como que a gente vai fazer e tal? Vai rolar mesmo, porque lá não tem muito espaço coberto, então ia ficar muito amontoado, aglomerado, e na situação que a gente tá não tem como. Aí o pastor mesmo mandou uma mensagem para ela, falou, acho que é melhor cancelar, tá? O pastor que é o líder lá, o que cuida da casa, né? Acho melhor cancelar, tal. Aí a gente falou, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Não sei quantos quilos de carne,
é um monte de coisa que estraga, tal. O que a gente vai fazer? Foi uma das coisas que a gente teve que ter essa resiliência também forte. Mas foi doideira. Uma coisa também que... Aí a gente conseguiu resolver, graças a Deus. Mas uma coisa que foi doideira... Comemos a carne, né? Teve que comer a carne e a gente Uma pena. rachou aí o valor, né? Mas uma coisa que também é interessante que aconteceu foi que a gente tinha também feito um cronograma e tal, e a gente ia fazer, o Geazi, que era uma pessoa do meu grupo, um dos alunos, ele tá se formando em fisioterapia, né? E aí ele tinha proposto de fazer uma anamnese com as meninas, que é fazer uma análise, né, das necessidades que elas têm, tal, das dificuldades que elas têm de movimento e tal. E aí ele propôs para fazer. Então, tipo assim, ele chamou colegas dele de classe, a Esther também, que tá envolvida aqui com a gente. Várias pessoas que fazem fisioterapia, tipo, acho que teve 3, 4 pessoas de fora para ajudar ele. Chegou lá, não tinha uma menina. Não tinha uma menina. Nenhum atendimento. Nenhuma menina, cara. E aí ele ficou... A gente até brincou que era o GG Day, né? Que era o dia dele, né? E aí chegou lá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém pra fazer. E aí que elas foram no médico e tal. Aí ele ficou muito decepcionado, foi muito frustrante, assim. Mas, por outro lado, foi bom que, tipo assim, todo mundo fez esse negócio de resiliência. Todo mundo foi, tipo, ajudar a pintar, a fazer as reformas da casa. E aí deu pra adiantar bastante, mas foi bem triste, assim, pra ele, principalmente, que criou essa expectativa. E o legal é que também é uma oportunidade de sair da zona de conforto, né? Tem a galera da área da comunicação, a galera da fisioterapia, a galera da engenharia, mas nesses momentos todo mundo vai pintar o portão, todo mundo vai passar uma massa na parede. Como foi passar massa na parede, Vitor? Diz aí. Cara, eu já tinha feito assim, eu já sempre tive perto disso, né, que meu pai trabalha com isso, então foi mais, eu sabia na teoria, né, mas na prática é totalmente diferente, eu nunca tinha feito. E aí eu comecei é outra história interessante. O que o público quer saber não é isso, é a história do Alex, vai. Então, é isso que eu vou falar agora. E aí eu comecei a passar a massa na parede, mas eu não sabia se estava fazendo certo. E eu acho que eu não estava fazendo certo. Deixa eu dar minha contribuição. O menino tava suando. Suando lá. Não, O isso negócio não porque ia. falaram que eu não trabalhei, né? Eu queria mostrar isso, deixar bem claro aqui, mas tá bom. Aí eu comecei a fazer e tal. Aí o Alex era foi quem levou a gente, né? Era um funcionário da Unicesumar que levou a gente de van. Aí ele pegou e tava atrás de mim, assim, com o braço, assim, olhando e tal. Aí eu percebi que tinha alguma coisa estranha, que tinha alguém no meu cangote me analisando. Aí eu olhei pra trás, ele tava olhando, aí eu olhei pra ele assim e falei, eu tô fazendo certo? Aí ele falou assim, ele quis ser gentil comigo, né? Fez aquela cara de gol contra, assim. Aí ele pegou e falou, aí eu falei, você quer me ajudar? Ele falou, quero. Aí ele começou a me ajudar. Começou a me ensinar como fazer, aí ele começou fazendo e me ensinou, assim. Aí deu mais certo, mas foi Perrengue. Foi perrengue. E uma coisa interessante do Alex é que ele participou com a gente, foi bem interessante que ele estava com a gente ali e se envolveu com a gente no projeto, né? Uma pessoa de fora que se envolveu no projeto. Uhum. Tá, a gente contou um pouco sobre algumas histórias engraçadas que aconteceram e tal, né? Coisas que às vezes foram até meio trágicas, mas no final das contas foi engraçado. Mas eu queria saber de vocês, coisas que impactaram a vida de vocês, tipo, alguma história que vocês ouviram, ou sei lá, ou coisas que mexeram com vocês através do trabalho que vocês fizeram lá, não sei. O Sendas, ele em si já é bem impactante, né? Uhum. De receber pessoas que estão talvez fugindo dos seus países, deixando família, deixando cultura, deixando religião, deixando amigos, tudo, para ir para um país e começar tudo novo. Então, isso em si já é impactante. Mas estar presenciando aquilo, vendo as pessoas ali, ainda é mais forte. Teve uma situação, uma das nossas ações foi um curso de modelagem que a Mafê fez, e junto à Feira ajudou também no curso de precificação. E nessa aula de precificação, uma das mulheres começou a se questionar, tá, mas por quanto que eu posso vender esse produto? Qual que é o limite que eu posso vender? E a Fê ficou até meio sem entender o que ela estava perguntando. E depois a gente foi entender que no país que é dela de origem,
eles não podem vender acima de tal preço que o Estado estipula. Acima disso, ou os produtos são recolhidos, ou eles não podem vender, sabe? Então, essa falta de liberdade que eles têm lá trouxe pra gente um senso de gratidão mesmo por onde a gente vive, dos privilégios que a gente tem, sabe? Até de não ser perseguida, de falar do evangelho. Todas essas coisas, assim, é muito impactante ver de longe, mas ver de perto é ainda muito mais, né? Então, foi uma coisa que pegou muita gente trabalhando ali no Sendas. Interessante isso, né? Coisas que a gente não percebe no dia a dia, mas quando a gente lida com outras pessoas que têm necessidades maiores que as nossas, a gente dá graças a Deus, a gente é grato, porque, mano, a gente vive uma vida bem melhor do que muita gente, essa é a verdade. E às vezes a gente fica tão preso aqui no nosso mundinho que a gente nem imagina que isso pode acontecer em algum lugar, né? Sim, realmente. Então, quando a gente tem contato com outras pessoas que passam coisas bem piores, a gente olha pra nossa casa que não é tudo aquilo, mas que a gente olha e fala assim, mano, a gente tem isso tudo. Porque tem gente que não tem nem 1% do que a gente tem, né? E você, Vitor, lá no Ser? Cara, lá o Ser também é bem impactante por si só, né? Acho que é bem difícil. Acho que a gente não explicou muito bem o que é o Ser. Fala um pouquinho mais o que é o Ser, assim, e entra no porquê que ele é tão impactante. Tá, o Ser, ele é uma casa que acolhe mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que são adictas, né? Tiveram algum problema com drogas ou com bebidas alcoólicas, enfim. E elas são acolhidas, elas vão por espontânea vontade, elas não é que nem uma casa, um lugar de recuperação mesmo, mas é de acolher mesmo. É acolhimento. Né? Eles não fazem nenhum tratamento específico, assim, mas eles acolhem e usam alguns métodos que facilitam e ajudam no processo delas, né? É restauração. Restauração, é diferente de recuperação, né? E aí elas chegam lá, às vezes, sem, sabe, perderam, assim, coisas simples, sabe? De não saber pentear o cabelo, não saber escovar os dentes. Tem mulheres que chegam em situações bem difíceis, assim mesmo. Então, você já fica com o coração apertado, assim, né? Mas uma coisa que me marcou muito, teve 2 situações, vou tentar contar bem rapidinho. Na primeira dinâmica que a gente fez com elas, a gente fez uma dinâmica do barbante, que é bem conhecida, de você joga o barbante, a pessoa conta um pouco da história dela, e a Lud, ela pegou e pediu para elas falarem um sonho delas, né? Um sonho que elas têm, se elas se sentissem confortável de falar, né? E é interessante, acho que a gente estava com 6 mulheres, como a maioria, assim, se não quase todas, assim, falaram que o sonho delas era ser reconhecida pela família novamente. O sonho delas era ter o privilégio de ver os filhos novamente, estar com os filhos novamente, de ter família novamente. E aquilo me marcou muito, né? Porque a gente entende, assim, que a situação nem sempre é fácil, né? Talvez a família foi muito machucada e talvez... O processo não é legal pra ninguém, né? Todo mundo sofre. E talvez, assim, não dá pra condenar a família também, porque às vezes você fica se questionando, pô, a mulher tá ali, né, tentando se recuperar e tal, e a família não dá um apoio. Mas isso é um processo muito difícil pra família também, porque a família muitas vezes foi bem machucada, às vezes perdeu muita coisa, foi colocado em risco mesmo, né, e tem essa situação. Mas a gente fica com o coração apertado ouvindo elas falando que a família não reconhece, né, então é muito difícil, cara, como a gente vê como as drogas, né, te leva a um estado irreconhecível. Deplorável. Né? Então, cara, é muito triste, então é muito difícil trabalhar. Eu vi como não é simples trabalhar com esse público, né? Com essa situação. É muito difícil porque tem muitos fatores que envolvem. Né? E uma outra situação que me impactou bastante é uma pessoa que estava de fora acompanhando a gente. Como eu disse, alguns dos amigos do Giazi também participaram, que não são da Unimissional, mas a pessoa ficou impactada e voltou assim para Cristo, reconheceu novamente Cristo ali naquelas atitudes. E muitas vezes a gente falou, cara, não deu certo isso, que é igual a gente estava falando, né? Não saiu como planejado. E a pessoa viu ali que a gente estava
não tava fazendo pra gente, não tava fazendo por mérito, sabe? Era uma coisa que a gente tava querendo glorificar a Deus ali, a gente sempre orava antes, sempre a nossa mentalidade tava em Deus, que não seja a gente fazendo, que não seja as nossas percepções, que não seja a nossa vontade, mas que de fato seja algo para a tua glória, né? E aconteceu ali, tipo, um negócio que a gente não imaginava. Então foi bem impactante, acho que para todo mundo. Assim, a gente comentou isso várias vezes e a gente reconheceu que era Deus ali, né? E foi bem impactante mesmo. Legal. Como a gente falou que o tema seria sobre voluntariado, né? Foi importante a gente dar esse pano de fundo, tudo, saber o que era o ser, o Sendas e tal. Mas na prática, o voluntariado é muito importante para as nossas vidas. Eu tive a oportunidade no passado de liderar um projeto de voluntariado no lugar que eu trabalhava antes e foi um negócio assim totalmente desacreditado. Todo mundo falou, eu falei, eu preciso de mais gente na minha equipe. Sozinho não tá dando. Aí os caras falaram, não, tudo bem, a gente vai te dar 2 bolsistas. Aí eu preciso de uns 10. Vou tentar com os 2. Tentei 5 dias, eu falei, não dá com 2. Preciso de mais. Aí eu falei com os caras, pô, posso jogar pro pessoal, se eles curtirem a ideia, participar voluntariamente? Ah, pode, mas acho que não vai dar nada. Fui lá, preparei um argumento top, apresentei, enfim, no final das contas a gente fechou o ano com 26 voluntários. Eu trabalho na comunicação, né? Comunicador. Importante, viu? Importante dizer. E a gente terminou o semestre com 26 voluntários, fazendo assim números estrondosos, batendo de frente com a organização sede lá nos Estados Unidos. Foi muito legal. E foi muito massa ver como um monte de gente que não sabia nada de comunicação queria se envolver porque ajudava, porque via necessidade. Porque, mano, aquele projeto que eles estavam estudando, que eles estavam lá, mudou a vida deles. Eles falaram assim, mano, eu vi a necessidade, eu quero de algum jeito retribuir isso. Como que foi pra vocês participar de um projeto de voluntariado? Vocês já tinham feito antes e tal? Como é que é? Eu sempre estive envolvido em projetos voluntários, né? Desde pequeno eu faço palhaço com meu pai, a Clara também é palhaça. Clara também é Uma palhaça. palhaça, né, gente? 2 palhaços aqui Mas é como só, convidados. E então eu sempre estive envolvido com esses projetos. A Clara é uma palhaça. Eu sempre estive envolvido com esse tipo de projeto, né? Então, mas assim, não tem, é aquele negócio, né? Você faz, mas você nunca aprende de fato, né? E sempre tem experiências novas. Então, para mim, novamente, foi muito importante, mas dessa vez eu acho que foi um pouco mais diferente, porque dessa vez a gente que desenvolveu o projeto, né? Claro que tinha as diretrizes, a Unimissional sempre nos conduzindo, tal, os tutores, mentores, enfim. Mas foi algo que a gente escreveu, a gente que construiu desde o início, né? Então isso foi bem diferente, assim, então foi bem interessante. Mas, assim, é interessante que a gente vai para servir, para ajudar, mas a gente sai muito O voluntariado transforma as nossas visões, né? De como a gente encara as coisas. E até o que você falou, que a Amanda também falou, acho que a Clara falou um pouco também. A gente se dispõe a ajudar uma causa. E a gente tem as nossas habilidades. Mas às vezes as nossas habilidades não. Pô, eu tiro foto, eu faço um monte de coisa de comunicação. Tá, mas a gente precisa aqui que pinte um portão. Vamos pintar o portão. Porque a causa é muito maior do que o que eu quero fazer. Né? E aí, só para terminar, eu ouvi uma vez que tem uma pesquisa, né, que fala quando você dispõe de fazer algo, assim, você se dedica a algo sem esperar nada em troca, que acho que esse é o princípio, o carro-chefe do voluntariado, você estar disposto sem querer receber nada em troca, aquilo te dá uns nome lá doido que você tem, que produz no seu corpo, que você é saudável para você, entendeu? Então, eu acho que quando a gente vai para um voluntariado disposto a servir, a não esperar nada em troca, a fazer o que Jesus mandou mesmo, cara, é surreal de como isso é importante para você e para o meio que você tá. E é muito interessante porque a gente aprende tudo na teoria primeiro, né? E na teoria é tudo lindo, maravilhoso, fácil. É o mundo ideal. Perfeito. Só que daí na hora de colocar na prática não é bem assim, né?
Então, essa questão do voluntariado trabalha muito isso na gente, da gente realmente ter essa flexibilidade de ver que, cara, o projeto está feito ali na teoria, está tudo lindo, mas na prática pode ser que não seja assim. E é realmente o que vocês falaram, é a questão de servir, de chegar lá e de se colocar à disposição mesmo, sendo na minha área, não sendo na minha área, independente de qualquer coisa. E a gente viu muito, muito como é importante essa questão de se colocar à disposição. Porque lá no Sendas, por exemplo, a gente até começou, uma das ações que a gente fez foi de começar uma campanha para captação de novos voluntários, porque a gente viu da necessidade disso. Mas não de uma coisa, precisa de um engenheiro ou precisa de um psicólogo. Não, precisa de voluntário, de gente para ajudar mesmo, para trabalhar junto. Então, a gente consegue muito ver isso na teoria e agora na prática, cada vez mais. E depois de todas essas vivências que vocês tiveram nos projetos, enfim, como que vocês se enxergam, assim, no processo de no processo de desenvolvimento pessoal? Antes de ter esse contato com os vulneráveis, com o trabalho voluntário, e agora, que ainda vocês não finalizaram, mas está no processo, né? Como que é para vocês? Eu acho que uma das coisas que foi mais trabalhado em mim foi com relação ao trabalho em equipe. Que na prática, na teoria também é lindo, né? Mas chega na prática, esse negócio de querer colocar a minha vontade, a minha ideia, e não rola isso, né? Trabalho em equipe é realmente um trabalho em equipe. Cada um da sua ideia, a gente colabora para o melhor do grupo e o melhor do projeto. Então, essa foi uma das coisas que mais foi trabalhada em mim. E falando profissionalmente, que nem a gente começou falando da pós-graduação e tal, acho que eu faço de gerenciamento. E lá no Sendas, até nas pequenas coisas, como eu tinha falado, de montar a cesta básica, cara, é gerenciamento, se você parar para pensar. Então, de uma forma ou de outra, eu acabei entrando na minha profissão e saí de lá crescendo na minha profissão. Que tem coisas que são muito gerais, né? Tipo, em todas as profissões você vai precisar... Quer dizer, todas não, mas 90% você vai precisar saber trabalhar em equipe. Sim. 90% você vai precisar trabalhar com outra pessoa, um cliente, Com entendeu? certeza. Então, trabalhar com coisas que às vezes você não quer fazer, mas que você tem que fazer. Então, é fazer o necessário, né? Muitas coisas a gente aprende no voluntariado. Então, eu ensinei pra galera, quando eu participei desse projeto de voluntariado lá em São Paulo, que o voluntariado tem muito mais a ver com a sua vida e o que você vai fazer, vai decidir fazer depois dele, do que o que ele faz em si. Porque eu falei pra galera, assim, eu não tô aqui pra ensinar comunicação pra vocês. Também tô. Vou ensinar a editar, vou ensinar a tirar foto, vou ensinar um monte de coisa. Mas no final das contas, o que eu mais quero que vocês levem pra fora, quando vocês saírem daqui, é que vocês se voluntariem a fazer outras coisas. E a gente tá, na nossa vida, acostumado a sempre que alguém tome as decisões pra gente, até que a gente tem que tomar a primeira. Então, a gente não escolheu pra escola. Se a gente escolhesse, a gente não iria. Com certeza. A gente não escolheu pra qual escola. A gente não escolheu, vamos se mudar pra tal apartamento. Você só vai com seus pais. Eu não vou pra igreja. Você vai. Não tem escolha. Até que, 17, 18 anos, qual faculdade você vai fazer? Mas pera, eu nunca escolhi nada na minha vida. E aí? Então, o voluntariado também tem a ver com isso, né? Muitas vezes a gente, quando é criança, quando é adolescente, a gente faz. E aí, quando a gente vira adulto, a gente aprende que a gente tem que... Eu quero fazer. Entendeu? Então, olhar para uma causa e falar, eu quero ajudar essa necessidade cumprindo... ajudar a suprir essas necessidades nessa causa. Então, o voluntariado tem muito a ver com isso. A disposição do nosso coração em ajudar alguma coisa. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, e a gente é crente, e a gente coloca para um ambiente de comunidade que a gente mais... Não que a gente mais vê Jesus, mas que em teoria é onde a gente se relaciona com mais crentes, que é a igreja, né? Que é onde... Enfim, não vou ficar falando, senão eu vou falando alguma... Enfim. Igreja é muito bom. A gente falou da última vez. E é muito legal como na igreja, desde sempre, a gente tem a oportunidade de se voluntariar, mas a gente não percebe. E aí a gente, trazendo para fora, né, quando a gente sai do mercado de trabalho e, mano, a gente precisa servir nas nossas comunidades também, a gente vê que falta muito, porque as pessoas não aprendem voluntariado. E aí nas nossas igrejas tá tipo 100, entendeu?
Então, isso é muito importante, tudo, né? O quanto o voluntariado ajuda na nossa vida por um todo, não só no mercado de trabalho, na nossa vida, em casa, na nossa família, nas nossas igrejas. Então, mano, voluntariado é muito bom. Pra mim, mudou totalmente a minha visão de como eu olho o que eu faço e por que eu faço. Sim. E para mim, até pensando no que o Marcelo falou nessa questão de igreja, eu sempre tive envolvido na igreja e poderia muito... Hoje eu logo poderia estar muito mais envolvido na minha adolescência e tal, e talvez algumas coisas já teriam sido potencializadas, né, de coisas que eu tenho, né, mas que não foi, aí eu entendo que é o plano de Deus, mas agora, nesse projeto, uma coisa que para mim foi muito clara, que potencializou demais, foi a minha liderança. Eu sempre ouvia isso de, não, acho que você é o líder, meu pai sempre falou isso para mim, só que eu sempre fugia. Eu nunca entendia ou exercia isso e não sabia que eu estava exercendo. E quando, nesse projeto, acabou que na verdade, o projeto me potencializou muito em relação a isso. Então, foi uma das coisas que me ajudou. E uma coisa que eu sempre gostei também foi de gerenciar, tal. Acho que é uma coisa que eu vou levar para minha profissão também. E lá tinha que ter os prazos, tinha que ter o cronograma, quem que vai fazer tal coisa, eu tinha que fazer uma planilha e tal. Então, para mim, foi muito, muito marcante isso. E também na questão de elaboração do projeto. Você escrever desde o começo, você fazer o diagnóstico, isso é uma coisa que eu sempre quis trabalhar com projetos. E fazendo isso agora, eu entendi os passos que eu preciso dar. E foi muito marcante para mim isso. E aí uma coisa interessante que eu aconselho quem está pensando nisso, né? Um livro muito bom que a gente, na Unimissional, a gente começou a produção aqui, ó, já até me ajudou, que eu até trouxe esse livro. Quando Ajudar Machuca. É um livro muito interessante que a gente está tendo que ler, a gente vai fazer um fichamento, ó. Quando Ajudar Machuca. A gente vai ter que fazer um fichamento para a Unimissional. Mas, cara, é um livro sensacional, que fala exatamente sobre essa questão de quando a gente se propõe a ajudar, e aqui ele fala principalmente dos materialmente pobres, né? Como que a gente pode ajudar eles sem machucar eles? Porque muitas vezes foi o que a gente falou no começo. Às vezes a gente quer trabalhar para eles, por eles, e isso muitas vezes pode machucar, pode atrapalhar o processo deles de desenvolvimento, enfim. E então é muito bom, aconselho a ler, é um livro um pouquinho grande, mas é muito interessante e ajudou muito nesse processo de entender as etapas e como lidar com situações e entender de verdade o que é ser um representante de Jesus, né? Quando a gente se dispõe a ser um voluntário, a ajudar, porque assim, trazendo aqui, porque existe vários tipos de voluntário, né? Tem muita gente que se voluntaria e nem sequer tem essa cosmovisão bíblica, né? E qual que é a diferença de um voluntariado cristão ou não? É exatamente ter essa consciência de, como o Marcelo falou, ter consciência do porquê eu estou fazendo, né? E aí pensar exatamente no que, aquela velha frase, né? O que Jesus faria, qual que era o posicionamento de Jesus quando ele ajudava as pessoas. Não é simplesmente para aparecer, tanto é que Jesus falou o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. E resgatar e reconciliar as pessoas do que elas foram chamadas para fazer. Eu acho que essa é a ideia de quando a gente se voluntaria para um projeto, e é isso que o livro fala bastante, que me marcou muito, o nosso papel é reconciliar as pessoas do que elas deveriam ser, da identidade que elas têm de ser. E quando a gente vai ajudar uma pessoa que está em situação vulnerável, uma pessoa adicta, ela tem traços da imagem de Deus também como a gente. E essa é uma dificuldade que nós, como cristãos, muitas vezes temos. Nós queremos separar quem merece ou não ajuda, quem merece ou não uma cesta básica. E tem alguma coisa errada aí, porque quando a gente olha para Jesus, ele não olhava para a pessoa. E inclusive, criticavam ele, falando, você está jantando com os pecadores. Ué, mas eu vou jantar com quem está doente, eu vou estar junto de quem precisa mesmo, né? Então, acho que é essa mentalidade que a gente precisa ter também. E por isso que eu aconselho esse livro, que ele resgata muito isso pra gente. O pastor pregou! Pega a visão. É legal na Unimissional que a gente tem essa ideia do service learning. Service learning. Chama.
E é muito massa como concilia a teoria com a prática, né? E às vezes a gente, na teoria a gente já aprende, mas na prática, mano, tô lá no dia a dia fazendo a parada, mano, isso muda tudo, né? Como que é pra vocês isso? Como que foi? É um crescimento em todas as áreas da vida, né? Não só profissional, claro que é profissional e muito, mas é profissional, pessoal, espiritual, de relacionamento. Então, é uma coisa que abrange todas as áreas da nossa vida, né? Eu acho que é isso. Quando você faz, porque quando você projeta algo, quando você escreve algo, muitas vezes você não consegue enxergar os erros, não consegue enxergar as problemáticas, né? E é o que a gente falou, né? A gente não tinha pensado um plano B se não tivesse nenhuma menina, por exemplo. E quando a gente começa a fazer, aí na próxima vez que a gente tinha planejado de ir, a gente já falou, vamos fazer um plano B, caso as meninas não estejam, caso chova, o que a gente vai fazer? Então, acho que quando você começa a fazer, os problemas aparecem mais rápido e você começa a enxergar mais para frente. Entendi. Então, acho que Legal. aprender fazendo, que é a ideia do Service Learning, é isso. Quando você faz, acho que você aprende muito mais do que... Tem a ideia da experiência também, né? Exatamente o que Sim. você falou, assim, num próximo projeto você já não vai cometer os mesmos erros. Sim. Mas com certeza você vai cometer erros novos. E aí com esses erros novos você vai aprender. E no próximo você já não vai cometer os do segundo projeto nem do primeiro, mas vai conhecer novos. E você vai sempre melhorando. Sim, sim. Então é E ainda- botar na prática, E né? ainda ajuda outras pessoas a não cometerem esse mesmo erro. Que Sim. nem agora que a gente trocou de projeto, eles não vão cometer os mesmos erros que a gente cometeu e a gente não vai cometer os que eles E cometeram. isso é Esse muito diálogo. legal. Acho que isso, na verdade, é sabedoria. Você aprender com os erros dos outros, né? Sim. Às vezes a gente não aprende nem com os nossos erros. Mas a gente aprende com os nossos. E com os dos outros, mano, isso aí só tem como potencializar. E aí você falou um negócio que eu queria mesmo falar. Vocês estão trocando agora, né? O grupo do Sim. Vitor tá indo pro Sendas Isso. e o grupo da Clara tá indo pro Ser agora. Como é que vocês Isso. estão nisso? Essa expectativa? Vocês conversaram entre si os grupos? Como é que foi? Então, a gente fez uma apresentação, preparou um slide e apresentou para outro grupo sobre o que a gente já tinha feito, quais tinham sido as nossas ações, o que a gente já tinha pensado. Falou o que deu certo, o que não deu certo. E teve essa troca de ideias, troca de... do Troca figurinha, né? Isso, exatamente. Para realmente mostrar o que poderia ser dado continuidade, que foi o que a gente fez. E agora é a expectativa do novo projeto, de começar do zero, só que agora com mais experiência, sabendo o que pode acontecer, o que dá certo, o que não dá. Então, as expectativas estão altíssimas. A gente já foi para fazer um diagnóstico primeiro, né? E hoje a gente começa as ações, realmente. Massa. Desde o começo a gente sabia que ia ter essa troca, mas quando foi trocar de fato a gente sentiu um pouco. Porque Sim. acabou criando uma familiaridade ali e tal, relações, né? Porque Normal. acontece, normal, né? Mas é interessante que são dois projetos totalmente diferentes. Sim. Um projeto é um projeto de permanência. As meninas moram lá, ficam lá 24 horas por dia. E assim, tudo que a gente fazia, a gente ia e tinha que trazer tudo de volta. A gente não podia deixar nada lá. Porque, principalmente tinta, essas coisas assim, não pode deixar lá, porque tem toda uma questão de cheiro e tal. Então, tudo que a gente fazia lá, a gente tinha que trazer tudo de volta. No Sendas já é um pouco diferente, porque a gente ainda não fez nenhuma ação no Sendas, né? A gente vai começar agora a fazer as ações, né? Mas no Sendas é passagem, né? Então os imigrantes ficam lá 2 horas no É bem máximo. rotativo, né? É bem rotativo. É igual a gente falou, é uma recepção, não é uma casa. Assim, o cara vai lá, fica um pouco, vaza. Então é uma experiência totalmente diferente. Então, tipo, lá já tem algumas pessoas... Tem a Tati, ela fala espanhol, então ela tá sendo nosso carro-chefe, assim. Ela vai... A tradutora da turma. Chega um imigrante lá, ela vai orar com eles, vai conversar com eles Massa, em espanhol. Então, pra eles isso é legal também, né? Ter alguém falando na língua deles. É. Mas é totalmente diferente, a proposta é totalmente diferente, as ideias que a gente teve são totalmente diferentes do que pro Ser. Então, acho que é bem legal isso também, né? E sobre o que a Clara falou é exatamente isso, de olhar pro projeto que eles fizeram e ver o que a gente pode dar continuidade. E a Eu gente ia falar exatamente isso. e a gente tá dando continuidade a algumas coisas, como eles estão dando continuidade a algumas coisas que a gente fez. Que Então massa, isso é velho. bem legal também. É legal, né? Quando a gente vai assumir uma coisa nova, a gente saber o que a galera tava fazendo antes pra ver o que a gente pode continuar.
melhorar, adaptar, ou, mano, isso aqui não dá mais, entendeu? É legal isso. Porque querendo ou não também, a gente está dividido em 2 grupos e cada grupo está dividido entre áreas, mas a gente é tudo um grupão só, né? É tudo Afinal unimissional. de contas, é todo mundo na mesma turma, a mesma família. assim, Sim. né? E a gente pede ajuda, conselho um pro outro, então isso Legal, é bem legal, mano. que a gente troca essas informações pra ser relevante pra eles mesmo, né? Então a gente sempre tá pensando neles, assim. Massa. Claro que às vezes tem um pouco da gente nas coisas, né? Mas é interessante que a gente os 2 grupos estão buscando estar sempre bem alinhados. Legal. A gente vai falar depois no Instagram, nas redes sociais, o que vocês estão fazendo na prática, assim. Mas vocês podiam dar um spoilerzinho, assim, alguma coisinha que, assim, mano, só deixa uma dica. Um tira-gosto É. só. Pode ir, fala aí. O Sendas, ele tem uma feira do artesanato que é onde os imigrantes têm a oportunidade de expor o que eles produzem e tal, e é uma forma de arrecadar dinheiro, né? Então, eles fazem isso, é bem interessante e tal. Só que eles estão com um pouco de dificuldade de desenvolver isso, tal, as etapas, os processos. E aí o nosso grupo está desenvolvendo já, na verdade, um plano de negócio para eles conseguirem tocar isso sempre, tipo, uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, ter um plano, né, um projeto, já que eles é só seguir aquilo e ser muito mais fácil para eles entender os problemas, as dificuldades, pontos fracos, fortes, plano financeiro, enfim. Legal. Então a gente está desenvolvendo isso para facilitar para eles. Massa. Lá no Ser, como é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho não, as demandas Bem são diferente. totalmente diferentes, que é mais ligado para a pessoa mesmo. As nossas principais ações são Não relacionadas a dinâmicas que a gente vai fazer com as meninas. Isso, claro. Relacionadas aos desenvolvimentos dos sentidos, perspectiva de futuro, coisas assim nesse sentido. Entendi. Ai, tô curiosa já pra ver o grupo do Em Cé. breve, logo menos, a gente vai ter coisa contando nas redes sociais. Então, Fica ligado. acompanhem os projetos nas redes sociais, estejam lá com a gente. A gente falou sobre voluntariado e não podia deixar de agradecer os nossos participantes aqui, né? Os nossos voluntários, entre aspas, nem aqui, eles participaram, então obrigado vocês por estarem Livre, participando espontânea aqui. obrigação. Nossa produção, Damaris e Vitão. E o Dantas também, não tá aqui hoje, Aparece mas é o nosso aí, homem forte do mãozinha. som. Mãozinha da Damaris e do... Já que vocês não querem... Isso! Aê! Enfim, gente, esse é o nosso segundo Mission Lab. Nós estamos terminando o nosso episódio por aqui. Então, continuem acompanhando a gente nas redes sociais. Vejam os nossos vídeos, compartilhem e tal. Enfim, acompanhem com a gente esses processos da Unimissional e do que a gente tem aprendido de Deus aqui em Maringá nesse tempo. Obrigado vocês. Valeu, E família. até a E próxima. obrigada a vocês. Valeu.